Olá pessoal, neste vídeo vamos resolver um problema de uma barra submetida a um carregamento linear por unidade de comprimento. Vamos aqui desenvolver primeiro a solução exata para os campos de deslocamento e tensão, a partir da forma forte do problema, e depois aplicar a formulação de elementos finitos, considerando um modelo com 2 e um modelo com 4 elementos. E por fim comparar os campos de deslocamento e tensão obtidos pelo modelo de elementos finitos com a solução exata. Bom, então primeiro vamos desenvolver a solução exata. Nós sabemos que para o problema unidimensional estrutural, a forma forte é dada pela seguinte equação de governo e suas condições de contorno. Bom, então aqui temos a equação de governo do problema unidimensional estrutural e as condições de contorno, no caso aqui duas condições essenciais homogêneas. Uma aí na fronteira essencial 1, posição x igual a 0, e a outra na fronteira x igual a L, a fronteira essencial 2. Bom, como nesse caso o módulo de elasticidade e a área da seção transversal são constantes, assim como o carregamento distribuído, né? Ambos aqui todos constantes, nós podemos reescrever aqui a equação de governo da seguinte maneira. Vamos aplicar uma integral aqui na equação. Aplicando uma nova integral. Então aqui nós temos três equações e as constantes C1 e C2 podem ser determinadas pelas condições de contorno. Em x igual a 0, o deslocamento é 0, tal que da equação 3 aqui nós temos que para a condição de contorno u igual a 0, u de 0 igual a 0. Constante C2 igual a 0. E para outra condição de contorno, com as constantes determinadas, nós podemos escrever a expressão para o campo de deslocamento de x. Então essa é a expressão do campo de deslocamento. Observem que atende às condições de contorno essenciais, né? X igual a 0, o deslocamento é 0, e em x igual a L, esse termo aqui vai dar 0, tal que o deslocamento também é 0. O campo de tensão ele pode ser determinado a partir aqui da equação 2, tá? Da seguinte forma.
Observem que o termo E du dx corresponde à tensão sigma, tá certo? E vezes du dx seria a deformação epsilon, né? Tal que o campo de tensão é dado como observem que o campo de deslocamento ele é um polinômio de segunda ordem e o campo de tensão um polinômio linear, né? Que vem da derivada aqui do campo de deslocamento para esse problema em particular. Okay? E os valores aqui de E, A, L e da carga distribuída B são todos conhecidos aqui do problema, né? Vamos deixar daquela forma e depois a gente plota os gráficos correspondentes. Bom, então o próximo tópico aqui é criar um modelo de elementos finitos considerando dois elementos do tipo barra linear, né? Então, eu deixei preparado aqui o nosso modelo proposto, composto de dois elementos de mesmo comprimento, metade do comprimento total, de 600 milímetros, 300 milímetros cada elemento. E aqui as nossas tabelas, né? A matriz de incidência, a matriz de propriedades e a matriz ou a tabela de coordenadas dos nós. Então aqui o primeiro passo aqui é escrever a matriz de rigidez dos elementos. Nós sabemos que a matriz do elemento barra linear é dada por essa expressão, com área de seção transversal e E constantes, né? E então, utilizando aqui as nossas tabelas, nós podemos obter as seguintes matrizes para o elemento 1 e elemento 2. As matrizes aqui estão dadas em Newton por milímetro. E fazendo a marcação dos graus de liberdade, usando a matriz de incidência, sabemos aqui que a marcação seria a seguinte. Tal que podemos agora fazer a montagem da matriz de rigidez global. Nós sabemos aqui do problema as dimensões do sistema global. Vamos deixar anotado aqui do lado. O sistema global é e para esse modelo proposto, ele tem 3 graus de liberdade, então as dimensões são as seguintes. Então, uma matriz de rigidez global, ela é uma dimensão 3 por 3,
fazendo o processo de montagem da matriz de rigidez, considerando aqui as posições linhas e colunas, né, dadas aqui pela marcação da matriz dos elementos, nós temos a seguinte matriz de rigidez global. Então, a matriz de rigidez já está definida. Agora vamos escrever o vetor de forças global F. Nós sabemos que o vetor F, para o caso unidimensional, né, considerando o campo contínuo, é dado pela seguinte expressão. Aqui o vetor P representa o vetor de cargas pontuais. Nesse caso, nós não temos nenhuma carga pontual, então aqui esse vetor é zero. O vetor R representa o vetor de forças de reação, que ocorrem nas posições de condições de contorno essenciais. Então aqui nós vamos ter valores nas posições 1 e 3. O vetor Fs corresponde ao vetor de forças de superfície, que nesse exemplo também não temos nenhuma força de superfície aplicada. E o vetor Fb corresponde ao vetor de forças de campo. Nesse problema nós temos o carregamento distribuído B, que vai gerar valores para esse vetor. Observem que esse vetor B, Fb, ele vai ser dado da seguinte forma. O vetor Fb ele é dado pelo um procedimento também de montagem, assim como a matriz de rigidez, né? Operando em cima dos vetores de força de campo de cada elemento. Então vamos primeiro escrever os vetores de força de campo de cada um dos nossos elementos. Nós sabemos que esse vetor de força de campo é dado pela seguinte expressão. O vetor de forças de campo do elemento é dado por uma integral no domínio do elemento, de xi até xj, no caso unidimensional, da multiplicação aqui da matriz de funções de forma transposta, vezes o vetor de carregamento distribuído dx. Para o caso particular em que esse vetor é constante, né, esse vetor pode ser retirado da integral e tal que o termo que resta aqui dentro do integrando seria as componentes da matriz das funções de forma. A matriz das funções de forma transposta tem as seguintes componentes, né? Então essa é a matriz de funções de forma do elemento barra linear, né? Ela depende das coordenadas dos nós, né? Então esses valores podem ser pegos
nas tabelas da matriz de incidência e das coordenadas dos nós, né? E ela é uma matriz linha, tal que ela transposta corresponde a uma matriz coluna, e executando a integração de xi até xj, a expressão do vetor força de campo torna-se a seguinte. Então essa é a expressão do vetor força de campo de cada elemento, no caso particular em que a carga distribuída B aqui é constante. Okay? Então, substituindo os valores fornecidos no enunciado do problema, carga B de 20 Nm constante, né, em todo o domínio, e o comprimento LE do elemento pode ser determinado aqui pelas coordenadas nodais. Substituindo esses valores, nós temos os seguintes vetores. Então esses são os vetores de força de campo do elemento 1, 3.000, 3.000, e do elemento 2, né? Aqui os vetores já são dados em Newton. Fazendo a marcação aqui dos graus de liberdade, nós temos a seguinte marcação, né? Para o elemento 1, para o elemento 2. Tal que agora é possível executar a montagem do nosso vetor de forças de campo global. Como que é feita essa montagem? É da mesma forma que é feita a montagem da matriz de rigidez. Okay? Nós conhecemos a dimensão desse vetor, ele tem uma dimensão 3 por 1, ele é somado aqui junto com as demais componentes de força. Então, iniciamos ele com 0. E em seguida preenchemos as posições aqui conforme a marcação dada nos vetores de força de campo dos elementos. Tal que nós vamos ter o seguinte vetor de força de campo global. Bom, então o vetor de forças de campo global definido, vamos definir agora o vetor de forças de reação. Nós sabemos que o vetor de forças de reação apresenta valores desconhecidos, né, nas posições de condição de contorno essencial. Nesse caso aqui, seria a posição 1 e 3, onde eu tenho as condições de contorno aplicadas neste modelo. Tal que o vetor de forças global é a soma do vetor R com o vetor FB, nesse caso, que os demais são zero, né? Então, vamos ter o seguinte vetor de forças global. Então, que dessa forma nós também definimos o vetor F global. Agora vamos escrever o vetor de deslocamentos nodais e aplicar as condições de contorno.
Sabemos que o vetor para esse modelo apresenta 3 graus de liberdade, né, referente ao nó 1, 2 e 3, e considerando aqui as condições de contorno, no nó 1 e no nó 3 igual a 0, nós temos que tal que assim nós podemos escrever o sistema global de equações. Bom, está aqui o nosso sistema global, a solução aqui do sistema vai fornecer o deslocamento U2, que é a única incógnita aqui que resta, o que temos, né? Então, executando a solução, nós vamos chegar no valor de U2 igual U2 igual a 3/8. O próximo passo agora é escrever os campos de deslocamento e de tensão. Sabemos que para o elemento barra linear, o campo de deslocamento ele é dado pela expressão campo de deslocamento de um elemento é dado pela multiplicação da matriz de funções de forma vezes os deslocamentos nodais do elemento. Então aqui para o elemento 1, temos que o campo de deslocamento é dado pela matriz de funções de formas do elemento 1 vezes os deslocamentos nodais do elemento 1. Então, a matriz de funções de forma, já anotamos aqui a expressão dela. Deixar ela guardada aqui. Observem que para o elemento 1, a matriz de funções de forma, ou para qualquer elemento, né, ela só depende das coordenadas xi e xj. E esses valores podem ser pegos, né, aqui na nossa matriz de incidência. Então, para o elemento 1, nós vamos pegar o nó i e o nó j seriam o nó 1 e 2, tal que xi seria 0, xj 300. E assim para os demais, para o outro elemento, né? Para o elemento 2. O nó i é 2, nó j 3, então o xi 300, xj 600. Então, substituindo esses valores aqui, nós vamos conseguir escrever uma expressão por matriz que vai ficar em função do x, da variável x, e fazemos essa multiplicação por um vetor coluna, que é os deslocamentos do elemento 1. Então, vamos escrever aqui para o elemento 1 como ficaria essa expressão. Então aqui nós temos uma matriz de funções de forma, xj menos x sobre xj menos xi corresponde ao comprimento do elemento. Nos casos aqui seria 300. E a segunda componente, x menos xi, para o elemento 1 seria 0, dividido por xj menos xi, que seria 300. Tal que executando a multiplicação linha com a coluna, sabemos que o deslocamento 1 é uma condição de contorno, o deslocamento 2 já está determinado, nós vamos obter a seguinte função.
Então aqui nós temos o campo de deslocamento para o elemento 1, x sobre 800. E a gente sabe que ele é válido no seguinte intervalo. Que representa o domínio do elemento 1. Para o elemento 2, nós temos as seguintes expressões. Então aqui no caso do elemento 2, nós temos a matriz de funções de forma, dado aqui pela expressão já conhecida, e reforçando o xj e o xi são determinados pelas coordenadas nodais e pela matriz de incidência. E os deslocamentos nodais do elemento 2 é o 2 e o 3, I e J. Sabemos que o 2 é 3/8, o 3 também é uma condição de contorno. Executando aqui a multiplicação da linha com a coluna, nós temos o seguinte campo. Isso aqui é válido no seguinte intervalo. Dessa forma, determinamos os campos de deslocamento do elemento 1 e elemento 2. Agora, o campo de tensão vai ser calculado da seguinte maneira. Essa aqui é a expressão que determina o campo de tensão, né, dado aqui pelo módulo de elasticidade vezes a matriz de deformação e deslocamento vezes o vetor de deslocamentos nodais do elemento. Esse produto aqui corresponde à deformação do elemento. A matriz de deformação de deslocamento é conhecida, né? Para o caso do elemento barra, ela tem a seguinte expressão. Aqui o xj menos xi corresponde ao comprimento do elemento. Essa matriz é determinada pela derivada da matriz de funções de forma, né? Tal que, substituindo os valores aqui, nós vamos obter os seguintes campos. O intervalo aqui de validade é o mesmo do campo de deslocamento. Tal que assim nós determinamos os campos de deslocamento e tensão no elemento 1 e elemento 2. Observe que o campo de tensão ele é constante, conforme previsto, porque o deslocamento é linear, né? A derivada do deslocamento fornece aqui um termo constante para deformação e, consequentemente, para tensão. E aqui nós temos o elemento 1 em tração e o elemento 2 em compressão. Vamos finalizar essa primeira parte e num próximo vídeo vamos fazer o modelo com 4 elementos. Um abraço, até a próxima.